Nós hoje vamos continuar discutindo gravitação universal, depois de, na aula anterior, termos discutido as leis dos movimentos planetários, conhecidas como leis de Kepler. Vamos discutir hoje a ideia de Isaac Newton sobre gravitação universal. A gravidade, assim como o espaço, está em todos os lugares e, assim como o tempo, não pode ser eliminada. A gravidade atravessa todos os materiais, afeta igualmente toda a matéria e não encontra nenhuma força opositora, nenhuma blindagem, nenhuma antigravidade. Como ela está sempre presente e como não podemos influenciá-la, raramente temos consciência da gravidade. Mesmo assim, ela domina a vida. O mundo é moldado pela gravidade e as operações da natureza dependem dela. A gravidade age como um princípio inibidor, organizador, direcionador da natureza. Implacavelmente, ela extrai formas do caos. Determina as formas das estrelas e galáxias, as órbitas dos planetas e a expansão do universo, impulsiona os rios, puxa a chuva das nuvens e aplana a superfície do mar. A gravidade direciona os troncos das árvores e os caules das flores e mantém os nossos pés firmemente plantados na terra. É bom que você saiba que o abandono definitivo das teorias aristotélicas se iniciaria com o italiano de Florença. Eu me refiro a Galileu Galilei, que chegou a ser punido pelas autoridades da Inquisição por defender e divulgar a teoria heliocêntrica de Copérnico, que nós estudamos na primeira parte desta aula. Galileu Galilei nasceu na cidade de Pisa, em 1564. Aos 17 anos, obrigado pelo pai, iniciou seus estudos em medicina. Ainda cursava o segundo ano do curso quando descobriu sua vocação para a matemática e as ciências naturais. Galileu abandonou a universidade contra a vontade do pai e dedicou-se por conta própria aos novos estudos. Além de seus trabalhos no campo da mecânica, aperfeiçoou o telescópio e realizou observações astronômicas que o levaram a descobertas que contrariavam as crenças filosóficas e religiosas da época, que se baseavam nos ensinamentos de Aristóteles. Galileu publicou, em 1632, os Diálogos sobre os dois grandes sistemas do mundo, defendendo a teoria de Copérnico. Em razão disso, em 1633, a Santa Inquisição prendeu e julgou Galileu por heresia. Para escapar da fogueira, viu-se obrigado a desdizer-se perante o Santo Conselho da Igreja. Ainda assim, foi condenado a permanecer em prisão domiciliar pelo resto de sua vida. Completamente cego, Galileu morreu em sua casa em 1642, mesmo ano em que nasceu Isaac Newton. E seria justamente o inglês Isaac Newton quem proporia a lei da gravitação, com a qual descreve brilhantemente os movimentos dos planetas, dos cometas e dos satélites conhecidos. Isaac Newton nasceu em 1642, justamente o ano da morte de Galileu. Em 1661, iniciou seus estudos no Trinity College, em Cambridge, que centrava o ensino na filosofia aristotélica. Newton teve a ventura de viver numa época em que foi possível apoiar-se sobre os ombros de gigantes, como ele mesmo disse, referindo-se a Copérnico, Galileu e Kepler, que morrera 12 anos antes. Newton também utilizou-se das ideias de Descartes, que trabalhava ativamente na Holanda. Em 1666, uma grande peste assolou a Inglaterra, obrigando a universidade a fechar as portas. Newton buscou refúgio na propriedade de sua família, no campo, onde prosseguiu estudando matemática e filosofia natural. Nessa época, Galileu já tinha definido a aceleração dos corpos nas proximidades da superfície da Terra
e Kepler já havia enunciado as leis do movimento dos corpos celestes. Com o trabalho de Descartes, Newton aprendeu a aplicar métodos matemáticos a problemas físicos. Newton entendeu que se fazia necessário uma maneira de quantificar as operações em um universo dinâmico, um mundo que estivesse em constante movimento. Essa era a grande questão. Como explicar um mundo dinâmico? Newton entendia que as trajetórias dos planetas em torno do Sol eram independentes de suas massas, assim como da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Ele entendeu que a força que faz as maçãs caírem da macieira é a mesma que mantém a Lua em órbita da Terra. Somente sob influência desse efeito especial chamado gravidade é que a maçã abandona seu estado natural, que é entendido como estado de repouso, e começa a cair. Para nós que estamos presos à Terra, parece estranho que a imobilidade, o repouso, seja considerado um estado natural. Já um astronauta em pleno espaço acharia essa ideia mais razoável, porque ele está acostumado à visão de um objeto que permanece na mesma posição mesmo depois de ter sido largado. A expressão matemática da lei da gravitação universal de Newton é dada por uma fórmula perfeita, interessante demais, em que F é o módulo da força que atua entre dois corpos de massa m1 e m2, D é a distância que separa esses dois corpos e G é a constante da gravitação universal, que atualmente tem o valor 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Newton então concluiu que para que a atração universal seja correta, deve existir uma força atrativa. Preste atenção nessa expressão, força atrativa. Ela é fundamental para que você compreenda as ideias de Newton. Essa força atrativa deve atuar entre pares de objetos em qualquer região do universo. E esta força deve ser proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias, das distâncias que separam os corpos envolvidos no fenômeno. Aí está a tradução da expressão matemática da lei da gravitação universal de Newton. Bom, mas para compreender um pouco mais, nós vamos resolver um problema bem simples, aplicando a expressão de Newton para a força gravitacional. O planeta Marte está a uma distância média igual a 2,3 vezes 10 elevado a 8 quilômetros do Sol. Sendo a massa de Marte 6,4 vezes 10 elevado a 23 quilogramas e a do Sol 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, determine a intensidade da força com que o Sol atrai Marte. A expressão que vamos utilizar é certamente a expressão que acabei de apresentar a vocês. F é igual à constante gravitacional que multiplica o produto das massas dividido pelo quadrado da distância que separa esses dois corpos. Os dois corpos são o planeta Marte e o nosso Sol. Substituindo os valores diretamente, o valor de G, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa de Marte, dada pelo problema, 6,4 vezes 10 elevado a 23, vezes a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30, dividido pelo quadrado da distância que separa esses dois astros, 2,3 vezes 10 elevado a oitava, isso ao quadrado. Realizando as operações matemáticas indicadas na expressão, nós vamos obter 1,6 vezes 10 elevado a 27 newtons. Essa é a força que o Sol exerce em Marte para mantê-lo em trajetória praticamente circular. Então, quando Newton formalizou e generalizou o conceito de gravidade, ele foi aprofundando o seu mistério. Newton mostrou que a gravidade não é uma propriedade apenas da Terra, mas também da Lua, do Sol e dos planetas. Aliás, todos os objetos materiais que existem no universo se atraem mutuamente e o modo como o fazem seguem determinadas leis matemáticas simples, como vimos, engenhosamente desvendadas pelo espírito de Newton. Mas você pode perguntar, de onde vem essa força atrativa?
E ainda, o que faz as coisas se atraírem mutuamente? Newton explicou isso dizendo que tudo se deve a uma certa ação à distância. Aí ele criou um problema. Isso significa que dois objetos se atraem mutuamente sem que haja contato entre eles, ou sem que exista um meio de intervenção. Isso para todos nós parece estranho. A Terra exerce influência sobre nós, puxa-nos sem qualquer mediação. A Terra também puxa a Lua a uma distância de milhares de quilômetros. A ação à distância é, portanto, uma ideia distante da nossa experiência cotidiana. Mas a teoria de Newton não foi bem aceita porque era difícil entender exatamente isso. Como poderia a Terra exercer uma força sobre a Lua se elas não estavam em contato? Lembre-se que nós estamos raciocinando com a cabeça dos homens e das mulheres do século XVII. Como estender o conceito de gravidade bem conhecido na Terra para corpos do espaço celeste? Como poderia o Sol, apenas pela sua presença, manter os planetas em suas órbitas? É preciso dizer, diante de tantas perguntas, que somente mais tarde se introduziu o conceito de campo gravitacional. Fique atento a isso. E esse conceito veio a partir dos estudos de fenômenos elétricos e magnéticos realizados pelo gênio de Michael Faraday. Mas Newton não tinha ilusões em relação à sua descoberta não, viu? Às vezes os livros de física dizem que ele esperava ter explicado tudo. Não é assim. Ele sabia que a teoria dele nada explicava, embora descrevesse. Não explicava as causas, mas era uma perfeita descrição dos movimentos do universo com extraordinária precisão. Bom, pessoal, nós vimos que Newton não tinha muitas ilusões a respeito da capacidade da sua teoria em explicar o funcionamento da gravidade. Não foi ele que fez isso, não é? Isso veio com o físico alemão Albert Einstein e sua teoria da relatividade geral. Mas nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. Não percam, portanto, a última parte da discussão sobre gravitação universal.